vespertino que se celebra todos os domingos, o dia do Senhor, às 18h30 aqui na Igreja Presbiteriana Moriá. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus nessa atitude de adoração no livro de Colossenses, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, no capítulo 1. E nós vamos fazer uma leitura alternada dos versículos 13 a 23. Eu gostaria de convidar os irmãos da nossa igreja que ficassem de pé para fazer essa leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23. Leitura alternada, aqueles que puderem ficar de pé, em atitude de adoração. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o primeiro versículo, o versículo 13, e os irmãos vão ler comigo alternadamente também os outros. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos cantar agora o hino número 28, Coroação. Pedir ao nosso irmão Giraldo que nos conduza na regência do hino Coroação, número 28 do Inário Novo Cântico.
Amém. Queria pedir então ao nosso irmão, presbítero George, que fizesse uma oração de adoração nesse instante. Deus de amor supremo, Deus todo-poderoso, majestoso Senhor, aos teus pés nós nos prostramos, Senhor, porque sabemos, Deus, da tua grandeza, sabemos que o Senhor, conforme está escrito em tua palavra, é o Rei da glória, e o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos separou para estarmos servindo a Ti na eternidade, desfrutando de Ti na eternidade, tendo o prazer de louvar, de bendizer e de Te adorar. Meu Deus, obrigado pela Tua grandeza e bondade em estender a Tua boa mão sobre o Teu povo e nos abençoar e nos guardar. Louvado e adorado seja o Teu santo e poderoso nome, meu Deus querido. Amém. Deixa sentar, queridos. Nesse instante nós, após esse momento de adoração, de reconhecer aquilo que Deus é, nós não temos também uma outra alternativa senão também nos quedarmos aos seus pés, porque diante daquilo que Deus é e diante desse reconhecimento nós também percebemos o que nós somos. E não foi diferente com o profeta Isaías, quando ali ele contemplou a glória de Deus, e então em seguida ele exclamou, pedindo socorro, porque estaria perecendo, porque ele era um homem de lábios impuros e que habitava num povo, com um povo de impuros lábios. E nós também somos falhos, nós também somos limitados, nós também falhamos, nós também erramos. E não há um homem e nenhuma mulher em toda a face da terra que não erre. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado. Na liturgia de hoje traz esse título, Jesus o advogado. E em seguida desse título vem um ensinamento bíblico. Eu queria que os irmãos abrissem na primeira carta de João, no capítulo 1, versículos 9 até o capítulo 2, versículo 2. E eu vou fazer essa leitura e gostaria que os irmãos acompanhassem daí de onde estão assentados mesmo, em leitura silenciosa. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 até o capítulo 2, versículo 2. E esse texto diz exatamente assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Cântico congregacional, se confessarmos. Eu queria que os irmãos nesse instante tivessem já uma atitude de reflexão daquilo que foi a sua vida durante essa semana, daquilo que está sendo a sua vida. E você tem nessa oportunidade, nesse momento, a oportunidade de confessar, de fazer um concerto com Deus, de fazer esse ajuste de contas através da confissão e do perdão e de recomeçar. Você tem hoje a oportunidade, nós todos, inclusive eu, de escrever de novo a nossa história, de reescrever, de fazer de uma forma diferente, de uma forma que agrade a Deus. Confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Dá oportunidade aos irmãos de fazerem uma oração silenciosa nesse instante. E em seguida nós estaremos lendo a palavra da graça em 1 Timóteo 2, 5 e 6.
palavra da graça diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos cantar o hino 336, Transformação. Amém. Queria então, poder se assentar, queridos, então passar a fazer alguns comunicados, alguns avisos que já foram feitos, alguns pela manhã, mas vamos então reforçar essas informações que consideramos importante para o bom andamento da igreja. Primeiro, com relação ao culto de Natal, que será realizado aqui na igreja, quarta-feira, às 19h30, certo? Então, culto de Natal, conforme está escrito aí no nosso boletim, onde nós vamos fazer a celebração a Deus pelo Natal, na próxima quarta-feira, no dia 25/12, às 19h30. Dia 24 é uma terça-feira, nós não teremos culto de oração aqui. Nós vamos deixar para que todos possam, é um dia de se reunir com as famílias, normalmente, e que todas as pessoas, cada um está com a sua própria família. Então,
Dia 24 não teremos culto de oração na terça-feira. E dia 26, na quinta-feira, uma vez que nós já vamos ter o culto na quarta, também não teremos o culto de doutrina. Então, a programação essa semana da nossa igreja é uma programação atípica, diferente, para você não chegar aqui na terça-feira ou na quinta-feira que nós não teremos essas atividades que nós temos normalmente. Nós vamos ter sim na quarta-feira uma atividade especial. Você é convidado, você não é convidado, você faz parte da igreja, mas pode trazer convidados, familiares, seus vizinhos, as pessoas que você conhece, colegas de trabalho, porque nós iremos celebrar o advento, o culto de Natal da Igreja Moriá. Pastor Maurício pediu para lembrar também, mais uma vez, que ele hoje está ali na congregação nossa de Pojuca, na finalização do simpósio. Então, o pastor Maurício está lá, essa importante atividade que nós tivemos na nossa igreja lá em Pojuca, fazendo esse encerramento do simpósio. Então, vamos orar para que tudo vá bem com ele na viagem de volta. E o nosso outro pastor, o reverendo Péricles, se encontra nas suas atividades normais em Mata de São João. Esses são 2 avisos que nós tínhamos para dar. O terceiro aviso é que hoje nós fizemos a Assembleia Geral Ordinária, que é aquela assembleia que nós temos todos os anos, onde nós temos a oportunidade de ouvir o relatório do orçamento realizado no ano que está findando e também a previsão orçamentária do ano de 2014. A Assembleia foi aqui, teve esse propósito, além de ouvir os relatórios das sociedades internas, Junta Diaconal e Escola Bíblica Dominical. Também nos reunimos nessa manhã com o objetivo de eleição de presbíteros e diáconos. E elegemos presbíteros e diáconos nessa manhã na nossa igreja. Reelegemos, lá para a Mata de São João. E aqui também para a sede, para a Mata de São João, os diáconos. E aqui na sede, os presbíteros. Gustavo, eu e Josévaldo. E eu quero agradecer de coração por essa oportunidade que vocês me deram mais uma vez de estar aqui fazendo esse trabalho junto com vocês. Obrigado, irmãos. Vamos então fazer uma leitura bíblica uníssona nesse momento de louvor a Deus. Mateus 1, 21 e 23. E eu já queria que os irmãos ficassem de pé, porque nós iremos não só fazer essa leitura, mas em seguida nós vamos cantar os nossos cânticos espirituais, também em louvor a Deus. Mateus 1, 23 e 24, diz assim, todos juntos: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração.
Graça e paz de Jesus, irmãos, amém? Louvamos ao Senhor pelo privilégio de estar na casa dele. E nesse ajuntamento nós queremos louvar o nosso Deus. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz rios e paz correr no meio desses que por fé vêm bendizer. E a uma voz oferecer-se seus louvores, súplicas, Deus Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Sopra Sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Faça esse cante com oração. Santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rios e paz correr no meio desses que por fé vêm bendizer-se. E a uma voz oferecer-se seus louvores, súplicas e ensaios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém, Jesus. Glória a Deus. É tão bom estar na casa do Senhor, irmãos. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. Amém. Você crê que a vitória do Senhor está chegando para nós? Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Vejo. Vejo que a vitória no Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada
casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente Aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Ele é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, eternamente. Aleluia. A fidelidade do Senhor. Nesse momento você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que
pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Aleluia. Amém. E além de ser fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu sonho. Amém. Nosso Deus é muito poderoso. Glória a Deus. Sim, sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, Tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia
Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Aleluia, glória a Deus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Nós, nesse instante, vamos dirigir a Deus uma oração de louvor. Eu vou pedir ao nosso diácono Thales que nos conduza nessa palavra de louvor ao nosso Deus. Senhor Deus eterno Pai, nos achegamos a Ti, porque acreditamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E por isso Te rendemos louvor nessa noite, Pai. Sim, meu Deus. Te glorificamos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem olhado para nós com Teu olhar de misericórdia também muitas vezes, ó. Sim, Senhor. Obrigado porque temos a oportunidade de estarmos na Tua casa e de louvar o Teu santo nome, Pai. Sim, Senhor. Muito obrigado também pelas contribuições aqui dadas, Senhor, pelos dízimos e as ofertas, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando esses irmãos, Senhor, para Sim, que meu possam estar trazendo à Tua casa, devolvendo, na verdade, ó Pai, aquilo que é Teu. Sim, meu Deus. E que possamos a cada dia servi-lo mais e mais, em espírito e em verdade. Sim, Senhor. Abençoa também as mãos que irão administrar, para que seja melhor empregado, para que seja para o trabalho da Tua obra, Senhor, que a Tua obra seja feita a cada dia. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome Sim, de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, o nosso grande Senhor e Salvador. Queria pedir aos irmãos, nesse instante, que abrissem a palavra de Deus no livro do Evangelho de João. E nós vamos ler o capítulo 3. Versículos 16 a 21. Diz assim esse texto: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor
nos ilumine nesse instante. Que a Tua palavra inunde as nossas mentes, o nosso coração, e que ela venha a fazer com que sejamos edificados nessa noite. Que ela cumpra aquilo para a qual ela foi designada pelo Senhor e faça aquilo que lhe apraz. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um texto muito conhecido de nós todos, que embora eu tinha marcado aqui a leitura de João 3:17 até 21, mas agora me ocorreu de ler também o versículo 16, que é o versículo mais conhecido de nós que somos cristãos evangélicos. Um versículo que nós gostamos muito de citar, inclusive na evangelização. E eu não sei se essa pregação vai ser uma pregação evangelística. Não sei nem se é propriamente uma pregação, porque eu não sou pregador, né? Vou dividir com os irmãos algum conhecimento, alguma coisa que Deus colocou em meu coração para falar com vocês. Mas tenho certeza que a palavra de Deus por si só, ela tem um poder muito grande. E ela traz para nós um conforto, um consolo, uma exortação, uma chamada de atenção, um despertamento e até mesmo muitas vezes uma admoestação, uma disciplina, porque nós necessitamos. E Deus sabe o que cada um aqui nessa noite precisa, até mesmo eu, que vou dividir com vocês aquilo que Deus colocou em meu coração para falar. Esse texto, esse parágrafo, o título dado pela Sociedade Bíblica é a missão do Filho. Ele é decorrente de um discurso, de um diálogo que ocorreu entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, como muitos de nós sabemos, era um fariseu, um dos principais judeus. E ali à noite, em Jerusalém, às escondidas, ele procura por Jesus, sabendo que Jesus é de fato um homem que vem de Deus, que vem da parte de Deus, conforme ele fala no capítulo 3, versículo 2, ele chama Jesus de mestre. E então ele faz aquele questionamento a Jesus. Ele afirma que o próprio Jesus é alguém que vem de Deus. E aí Nicodemos, Jesus fala a ele que fala da renovação, fala da regeneração de um homem, da necessidade de um homem ter um novo nascimento, e que esse novo nascimento, ele é um nascimento que vem do Espírito. E Nicodemos não consegue compreender como um homem pode, sendo velho, nascer de novo. E Jesus dá aquela resposta para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E continua falando e ensinando a Nicodemos sobre esse nascimento que vem, desse novo nascimento que vem do Espírito.
E afirma, inclusive, assim é todo o que é nascido do Espírito. E Nicodemos ainda é muito duvidoso, como pode suceder isso? E Jesus pergunta a ele: você é mestre em Israel e não sabe a respeito dessas coisas? Por fim, Jesus diz para ele que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, como resultado do novo nascimento. E Jesus fala uma coisa muito interessante, ao meu ver. Ele fala no versículo 12 que esses assuntos são assuntos celestiais, são coisas que dizem respeito ao reino de Deus, ao Espírito, a uma outra dimensão a qual Nicodemos não consegue ainda perceber. E Jesus aprofunda o assunto, trazendo para Nicodemos uma palavra, por que não dizer, de evangelização. E dizendo a ele com muita clareza a maneira pela qual o caminho da vida eterna pode ser aberto para o homem. E exatamente nesse texto que nós lemos, que é a missão do Filho, dos versículos 16 até o versículo 21, que é o desfecho da conversa entre Nicodemos e Jesus, é que Jesus vai falar das coisas mais importantes que Nicodemos pôde ouvir naquela noite. Que se Nicodemos não entendeu nada ainda a respeito daquilo que se Nicodemos ainda não tivesse entendido nada a respeito daquilo que Jesus tinha falado até então, do novo nascimento e daquele enigma que ele fala a respeito da serpente que foi levantada por Moisés e que o Filho do Homem assim também deveria ser levantado. De agora em diante, ele compreendendo essas coisas, ele poderia ser salvo, ele poderia ter as respostas que ele tanto necessitava quando foi procurar Jesus ali na calada da noite. E eu queria dividir com os irmãos esse texto de João 3, capítulo 16 até o 21, falando exatamente a respeito das coisas que falam em cada um desses versículos, começando a partir do versículo 21, daqueles pontos que me chamaram a atenção e que são importantes e que são coisas de fato celestiais, são coisas de fato que interessam para aquelas pessoas que querem chegar, que querem encontrar o reino de Deus, para aquelas pessoas que querem de fato servir a Deus, como era a intenção de Nicodemos. Aqui Jesus vai falar de andar na verdade, de julgamento, de salvação. Jesus vai falar da importância de cada um tomar a decisão, tomar o caminho correto, para que o desfecho da sua vida seja um desfecho benéfico a si mesmo. Coisas celestiais, coisas do reino de Deus,
coisas que interessam a qualquer ser humano, ainda que eles possam não demonstrar interesse. No versículo 21, traz uma ideia e fala sobre a prática da verdade. E esse versículo diz que quem anda na verdade anda com Deus. Porque assim escreveu João: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É assim que anda aquele que pratica a verdade. Aquele que anda na verdade. Ele não tem interesse de andar fora da luz. A luz é o próprio Jesus Cristo. A luz é a luz que veio ao mundo e que alumia a todo homem. É a luz que traz o esclarecimento daquilo que é correto, daquilo que é decente, daquilo que é verdadeiro. Só na luz nós podemos enxergar a verdade. Ninguém pega um livro para ler no escuro. Ninguém se propõe a traçar um caminho, a trilhar um caminho, se esse caminho não for iluminado. Se esse caminho não for iluminado, você tropeçará. Ninguém se propõe a fazer o certo, a não ser que esteja na luz. E esse versículo traz essa verdade, que quem pratica a verdade se aproxima da luz, e ele tem um objetivo com isso. Segundo o texto, o objetivo de quem pratica a verdade se aproximar da luz é para que as suas obras sejam vistas. Ele não tem nenhum receio daquilo que ele faz. Ele não tem nenhum receio de que ele está na prática daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o mandamento de Deus, daquilo que é a instrução do Espírito Santo. Porque a própria Bíblia diz que essas obras são feitas em Deus. É através da palavra de Deus, através do ensinamento bíblico, é através da instrução e do mandamento que o homem pode andar na verdade, que o cristão pode trilhar o caminho da verdade. Não há outro meio, não há outra forma, não há outra maneira de se praticar aquilo que é certo, senão a luz da palavra de Deus. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E por isso ela ilumina o caminho das pessoas. E por isso as pessoas que andam na verdade porque elas estão na luz. E porque elas estão na luz, elas andam na verdade. Uma outra lição que esse texto nos dá está no versículo 20. Agora se fala de um caminho contrário, inverso ao caminho da verdade. Agora se fala de um caminho tortuoso, de um caminho de mentira, de um caminho do mal. Nesse versículo 20,
esse versículo 20 traz a ideia de que quem opta pelo caminho das trevas jamais poderá andar na verdade. Eu usei essa palavra opta pelo caminho das trevas, porque andar nas trevas é uma escolha do homem. É o ser humano que tem essa opção. Deus não mandou que ninguém fizesse o mal absolutamente. A ordem de Deus está clara. É uma ordem expressa em todas as culturas, em todas as civilizações, em todo o mundo. Faça o bem, até mesmo aos seus próprios inimigos. Deus não ordenou, não falou e não disse a ninguém que fizesse o mal. Isso é uma opção do ser humano. Talvez alguém possa discordar disso, mas não encontrará respaldo na palavra de Deus. No versículo 20 diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ele não se chega para a luz também com um fim. Ele não quer que aquilo que ele esteja fazendo apareça, para que as pessoas descubram verdadeiramente aquilo que ele faz. Nós temos visto muito isso em muitos exemplos na sociedade brasileira. Eu iria falar na política, mas eu estaria sendo injusto com os políticos somente. É na sociedade brasileira. Pessoas optando por fazer aquilo que é errado. Pessoas optando por fazer as coisas ocultadamente. Pessoas optando por fazer transações escusas, planejando o mal contra os outros, executando o mal contra o seu próximo, sem motivo. E eles fazem isso às ocultas, e eles fazem isso por sua livre e espontânea vontade. Eles fazem isso porque eles querem. Subindo, nós vamos fazer uma escalada nos versículos. Estamos subindo, né? Começamos do 21, subimos para o 20. Vamos subir a ladeira, as escadas, os degraus. Versículo 19. Entretanto, segundo o versículo 19, existe um julgamento. E o julgamento é um julgamento para essas pessoas que deliberadamente, que por sua livre e espontânea vontade escolheram o mal. Você aqui tem toda essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A luz que ilumina, a luz que aponta o caminho da verdade, a luz que ilumina o seu caminho, que ilumina os seus pés, a lâmpada para os seus pés, para que você não tropece.
você tem toda essa oportunidade. Tem ouvido alguns aqui desde criança essas palavras, para que você não tropece, para que você não entre em juízo, porque o julgamento é para essas pessoas que de livre e espontânea vontade optam por fazer o mal. E a Bíblia diz no versículo 21 que esse julgamento, ele está definido e o motivo pelo qual essas pessoas são julgadas é porque serão julgadas, é porque elas amaram mais as trevas do que a luz. Observe que no versículo 21 fala a respeito da prática da verdade, de se aproximar da luz. No versículo 22 fala da prática do mal, porque aborrece a luz. E no versículo 19, desculpe, irmãos, fala desse julgamento. E o julgamento é este, diz o versículo 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observe, irmãos, o que esse versículo fala. Que luz é essa que veio ao mundo? Que luz é essa que apareceu? O Evangelho de João, no capítulo 1, vocês podem virar a página aí. E diz assim: versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5: a luz resplandece nas trevas, mas mesmo assim eles aborreceram a luz, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 8: ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz. Versículo 9: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, foi feito por intermédio dele, o mundo foi feito, mas o mundo não o conheceu. E aí, esse é o próprio discurso que Jesus fala para Nicodemos. E ele diz que que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. A luz é o Verbo, a luz é Jesus Cristo. É essa mesma luz que permite que andemos na prática da verdade. É essa mesma luz que aqueles que estão e que optam pela prática do mal aborrecem. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cuidado, para que você não ame mais as trevas do que a luz. E o motivo pelo qual alguém pode amar as trevas é porque ele agora quer praticar más obras. O desejo que nasce no coração de amar as trevas é o desejo que vem pela prática das más obras. Alguém pode
querer optar por isso, porque as más obras vai resultar para alguém, eventualmente, um prazer, um deleite, um ganho. E permanecer na verdade, e permanecer na luz, e amar a luz, muitas vezes pode parecer doloroso, pode parecer difícil, pode parecer perda, pode parecer frustrante. E aí, você pode ser enganado pelas trevas, enganado por esse mundo passageiro. Porque Jesus aqui nesse texto, ele está falando de coisas celestiais. Ele está falando de vida eterna. Não dessa efemeridade, não desse instante, no tempo e no espaço que é a nossa vida. Mas ele está falando num tombar de eras que vem e que se determinará sobre a vida e que está determinada sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui nesse auditório e que estão fora desse auditório também, que está determinada para todos os seres humanos. O julgamento é este, e ele está definido, sobre este parâmetro: aqueles que amaram as trevas mais do que a luz serão julgados. E não há nenhuma esperança para aqueles que serão julgados. Não há nenhuma esperança para aqueles que serão julgados. Versículo 18 traz uma reflexão para nós de que amar a luz significa crer em Jesus Cristo. Optar pelo mal, optar pela prática do mal, aborrecer a luz, significa não crer em Jesus Cristo. Versículo 17 diz, 18, desculpe, irmãos. Quem nele crê não é julgado. Você pode repetir isso comigo? Quem nele crê, julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Andar na luz significa crer em Jesus Cristo. Você que está aqui, que um dia optou por servir a Deus, que um dia foi chamado por Deus para servi-lo, que tem a palavra de Deus como alicerce para a sua vida, como balizador, como aquilo que ilumina a sua vida para esclarecer as suas dúvidas, para responder aos seus anseios, para lhe guiar e lhe guardar de fazer o mal e lhe orientar na prática daquilo que é o bem, na prática da verdade. Você sabe, você anda na verdade, você se esforça por isso, e você também
anda na luz e quer e deseja que as suas obras sejam vistas, inclusive. Você não tem nenhum receio de viver livremente da forma como você vive, porque você sabe que a sua vida é uma vida que busca dignificar a Deus. E isso é verdade. Porém, Jesus fala aqui a Nicodemos que a base para essa prática da verdade é crer em Jesus Cristo. Quem praticar a verdade será salvo. Quem andar na luz será salvo. Porém, a base disso é crer em Jesus Cristo. Esse é o começo. Por isso que eu quis trazer de lá de trás, subir os degraus, para que vocês possam ver que o resultado dessa prática da verdade na vida de cada um de nós aqui nessa noite é a fé no Filho de Deus. Por isso a Bíblia diz claramente: quem nele crê não é julgado. Esse é o critério, essa será exatamente a referência tomada por Deus naquele grande dia. Naquele grande dia do julgamento, naquele grande dia do juízo final, naquele grande dia em que Jesus irá voltar e os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados, e aqueles que morreram no mar, na terra, em todos os lugares também serão ressuscitados, e haverá um grande julgamento. Porém, a Bíblia nos afirma que quem nele crê não é julgado. Algumas pessoas, e até alguns cristãos, equivocadamente pensam que serão julgados no dia do juízo final. Não serão. Porque quem nele crê não é julgado. Jesus nos assegura isso. Jesus nos assegura que essa fé é quem nos dará a condição de andar na prática da verdade. Essa fé é quem produzirá em nós essas boas obras, e não o contrário. Jesus nos afirma aqui que o grande divisor entre aqueles que serão julgados e aqueles que não serão julgados é a fé, é a crença em que Ele é o Filho de Deus. Isso está muito claro no versículo 18, porque diz que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você crê no nome do unigênito Filho de Deus? Crê? Então ande na prática da verdade. Não pode ser diferente. Você não pode agora querer optar pela prática do mal, pelas más obras, pelas obras que vão lhe dar um prazer efêmero, transitório, que não tem valor. Se você crê no nome do unigênito Filho de Deus, então ande de maneira que corresponda a essa fé que você professa. Amém? Em quinto lugar,
Vamos subindo, né? Versículo 17 agora. Jesus veio salvar os pecadores, não julgar. Jesus veio salvar os pecadores. E eu botei aqui na minha anotação, entre parênteses, de Deus. Os pecadores de Deus. Quem são, Gustavo, esses pecadores de Deus? Somos nós. Somos os crentes. Somos aqueles que creem no nome do Filho unigênito de Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não existe outra forma de o mundo ser salvo, a não ser por intermédio de Jesus. Ele não veio ao mundo para julgar. Essa não foi a missão dele. Ele só vem com um objetivo e o foco dele é a cruz. Ele precisa morrer na cruz, ele tem isso na sua mente, porque essa é a única maneira de salvar os pecadores de Deus. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus confiou às suas mãos, para que desse a oportunidade à humanidade criada por Deus e amada por Deus, de não se perder totalmente. E aí, os versículos 35 e 36 desse capítulo 3, que não lemos ainda, irão nos ajudar ainda nessa reflexão dessa missão essencial de Jesus, que é salvar. O Pai, versículo 35, ama o Filho e todas as coisas tem confiado em as suas mãos. Deus confiou às mãos de Jesus a salvação dos eleitos. Ele ama o Filho tanto que ele sabe que só ele pode ter essa capacidade de salvar a sua criação, de salvar os seus outros filhos, de salvar aqueles a quem Deus ama, de salvar o mundo. Não há possibilidade, senão em Jesus, de que o mundo seja salvo. E aí é que no versículo 35 diz assim: o Pai ama o Filho. E no versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. E confiou também a salvação dos eleitos dele, para que Jesus obtenha para eles a vida eterna, e para que eles, aqueles a quem Deus ama, de todo o mundo, não permaneçam na condição de ira de Deus. Versículo 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu fico pensando nessa palavra, permanece a ira de Deus, porque ele se mantém rebelde contra o Filho. O que crê no Filho sai dessa condição
da condição desfavorável ao ser humano, da condição mais desfavorável possível ao ser humano, que é Deus estar contra ele, irado contra ele. Essa é a pior condição. E todos os seres humanos estão sobre a ira de Deus, permanecem sob a ira de Deus, até que eles creiam em Jesus Cristo. Estar sob a ira de Deus não é uma coisa boa, não. Deus se irou contra Adão e castigou todo o planeta. E ele se irou contra aquela geração do tempo de Noé, aliás, antes, não, do tempo de Noé, e acabou com o mundo, com todos do planeta, inclusive com os animais. E quem sabe até com os dinossauros, alguns dizem. Extinguiu a raça humana quase que toda. Pela misericórdia dele e pela graça revelada na família de Noé, pela ação de Jesus Cristo, do sangue derramado na família de Noé, a raça humana veio a, de novo, crescer. Se irou contra aquelas cidades impiedosas de Sodoma e Gomorra e caiu fogo do céu. Não é bom permanecer sob a ira de Deus. E então Deus, por causa dessa condição, porque Ele é justo e porque Ele ama ao mundo, eu vou ter que ir para o versículo 16 de toda forma, de tal maneira Ele confia a Jesus essa missão, e entrega a Jesus todas as coisas, e entrega inclusive a salvação dos eleitos, confia a Ele essa obra. E aí Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desfecho final daquelas pessoas que têm essa opção de vida, de seguir, de crer naquele que é o Filho de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós temos um cântico nesse instante.
Bondoso Deus, nós te somos gratos, porque o Senhor enviou o teu Filho, amou tanto a nós, Senhor, a tua criação, aos teus filhos, aos teus eleitos, que enviou Jesus para que Ele morresse por nós, desse a sua vida ali na cruz do Calvário, assim como a serpente foi levantada. O Filho do Homem também foi, sofreu, padeceu por nós, derramou o seu sangue. E o Senhor nos deu essa oportunidade de crer nele. O Senhor tem nos dado essa oportunidade de conhecê-lo através da tua palavra. E a tua palavra, que é o próprio Senhor, tem iluminado as nossas vidas, tem iluminado as nossas mentes, e nós amamos a tua palavra, amamos a tua luz, que é o teu Filho, e queremos andar na verdade. Às vezes falhamos, às vezes tropeçamos, mas não queremos isso, Senhor. Queremos andar em plena luz, para que as pessoas vejam as nossas obras e vejam que essas obras são feitas em Deus, para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado nos céus. Pelo teu Filho Jesus Cristo nós te oramos, amém. Nos dá, meu Deus, uma boa semana, uma semana na tua presença, em que nós possamos, ó Deus, testemunhar da verdade, em que possamos fortalecer também os nossos laços contigo, com a tua palavra, fortalecer também em nossa mente a missão pela qual o Senhor nos chamou, Senhor, e cumprirmos o mandato que o Senhor tem para cada um de nós, particularmente, com muita alegria. Abençoa as nossas famílias, ó Deus. Abençoa para que as nossas famílias estejam também andando na verdade. Que cada um de nossos filhos, que cada um de nossos parentes, eles, ó Deus, venham a verdadeiramente te conhecer. E aqueles, meu Deus, em que a dúvida paira no coração, eu peço ao Senhor que tire toda a dúvida. E que não deixe, Senhor, nenhum dos nossos filhos se perderem para o caminho das trevas. Essa é a nossa oração confiante no nome daquele que morreu na cruz para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, e nos conceda, então, uma boa semana. Amém. Deus enviou